Olá galera, voltando aqui a falar sobre o brasileiro Paulo Henrique Ganso, essa confusão aí que já vem se estendendo há mais de um mês, quando se começou a falar sobre uma possível transferência do brasileiro para a Internazionale de Milano. Bom, o jogador, ele mesmo não concordando com um contrato de mais um ano até 2016, ele terá que ficar no Santos de qualquer maneira. Então a Internazionale ela vai usar da cabeça e vai ajudar um clube brasileiro, certamente o Palmeiras, que tem uma ligação muito forte com a Itália, a comprar o Paulo Henrique Ganso. Mas não pense que o Internazionale de Milão não vai jogar dinheiro à toa no lixo ao ajudar o Palmeiras. A intenção da compra do Palmeiras em relação ao Paulo Henrique Ganso é diminuir quase 60% o valor do jogador no mercado internacional. Uma mão lava a outra. O Palmeiras compra o jogador por 25% do valor real dele, que é 50 milhões de euros. Vai reduzir quase mais da metade para 35%, para 35 milhões de euros, e a Inter vai bancar essa transferência do jogador brasileiro para o Palmeiras, com a intenção de futuramente resgatar esse jogador a um preço muito baixo, em torno de 15 a 20 milhões de euros, que daria aproximadamente 40 milhões de euros. Se fosse pagar hoje em dia, daria cerca de 100 milhões de reais a 120 e poucos milhões de reais. Então a Internacional estaria pagando ao Palmeiras cerca de 40 milhões de reais. Então o lance de mercado vai ser esse, galera. Eu tenho quase certeza. Como o Santos está facilitando a vida de um time nacional a comprar o seu craque, o seu jovem joia, a Inter facilitará o lado do Palmeiras, que tem uma ligação muito forte com a Itália. Não é à toa que o seu estádio se chama Palestra Itália. O Palmeiras tem uma ligação muito forte com a Itália. Então a Inter, através do Palmeiras, vai comprar o Ganso. Vai deixar o Ganso jogar no Brasil por mais um ano pelo Palmeiras e depois vai resgatar o jogador a um preço muito baixo. Muito baixo. Se o acordo for feito com o Palmeiras, com certeza o jogador virá para a Inter de Milão, já que o time vai fornecer o dinheiro para que o Palmeiras venha comprar o jogador brasileiro Paulo Henrique Ganso. Tudo indica que seja vendido a um time brasileiro, o jovem Ganso, e certamente será o Palmeiras que vai comprar. Acerca da confusão do Santos com a Diz, ouvindo uma matéria e entendendo sobre o assunto, eu vejo que o Santos está se aproveitando da situação para poder ganhar mais dinheiro em cima da companhia Diz. O que ocorre nessa situação? A Diz ela comprou 25% do passe do Paulo Henrique Ganso.
quando ele era ainda da divisão de base do Santos, do juvenil do Santos. Então, não era um jogador ainda muito, com nome muito elevado. Era apenas mais um santista que estava ali jogando no campo de treinamento do Santos. Era mais um dos seus jovens. Podia crescer ou não. Então o Diz botou um olheiro nos jogos do juvenil e prestaram atenção no garoto e compraram 25% do Paulo Henrique Ganso, sendo que esse 25% estava incluso 7 jogadores e foi um pacote incluindo o Paulo Henrique Ganso, que na época não tinha nome nenhum, era apenas mais um garoto. Então o Santos abriu um inquérito contra a Diz, acusando que o pacote é ilegal, sendo que foi o próprio clube que ofereceu um pacote de 7 jogadores para que a companhia financiasse, comprasse parte do passe para ajudar o clube a não quebrar, a não ser vendido. Então esses caras financiaram, compraram os passes de 7 jogadores num pacote incluso, com 25% do passe de Ganso. E nessa época o Ganso não tinha nome nenhum, era só Paulo Henrique. Ninguém sabia quem era Paulo Henrique. Agora que o garoto santista cresceu, que virou o Ganso, como todos conhecem, depois de ter comprado 25% do passe na mão do Santos, ele adquiriu 20%, a Diz adquiriu 20% do passe do jogador, que a divisão ficou 70% para o Santos e 30% para o jogador. Então o Adiz adquiriu, quando o jogador era da juvenil, 25%, e depois, um ano e meio, quando ele já vinha com nome, já estava com nome, começando a crescer no futebol, ele adquiriu 20% do jogador, dos 30% que o jogador tinha na mão, restando 10% do passe do jogador na mão do jogador, e outra empresa financiou também outros 5% do passe do jogador. Ou seja, o Santos não tem quase nada. A Diz tem 45%. O jogador tem 10% e outra empresa tem 5% ou 10% também do passe do jogador. Ou seja, a decisão maior seria da Diz. A Diz quer que o jogador continue no Santos, que ele renove mais um ano, que fique até 2016 no Santos. Só que o jogador não quer por motivos de cláusulas contratuais. Ele quer que reduza a cláusula de rescisão de contrato, porque está elevadíssimo a um preço absurdo, irreal, de 120 e poucos milhões de reais. Nenhum clube no mundo pagaria 50 milhões de euros, que equivale a 120 e poucos milhões de reais. Nenhum clube no mundo pagaria 50 milhões de euros por Ganso, nem por nenhum jogador. É muito dinheiro, é muito dinheiro. É metade de um clube europeu. É o valor de a metade do valor de um clube europeu hoje em dia, é 50 milhões de euros, velho. O Liverpool recentemente foi comprado por cento e poucos milhões de euros. Então pagar 50 milhões de euros no jogador é quase a metade de um clube europeu hoje em dia. É muito dinheiro.
Eu acredito que nenhum clube vai dar 50 milhões de euros por Ganso. Eu também não daria. Então, o que vai se suceder, na minha opinião? Na minha opinião, a Internacional, por trás do Palmeiras, vai financiar toda a transferência do Ganso para o Palmeiras. Ficará na mão do Palmeiras um ano Paulo Henrique Ganso. Depois, eles vão requisitar esse valor ou então parte do passe do jogador. E farão uma compra onde daqui a um ano ou 2 anos a Inter pode vir comprar o resto do passe do jogador. Ou seja, é um golpe malicioso. Usar um time nacional brasileiro para se dar de bem, velho. Porque nenhum clube no mundo daria 50 milhões de euros. Nem pelo Pelé, nem pelo Maradona, que é muito dinheiro, bicho. Nem Pelé e Maradona, na sua melhor época, daria 50 milhões de euros. O passe do Neymar, a rescisão de contrato de Neymar é na casa de 60 milhões de euros. De 50 milhões de euros a 60 milhões de euros. Mas como o nosso assunto principal aqui é o Ganso, então é uma cláusula de rescisão de contrato irreal. Nenhum clube no mundo vai pagar 120 e poucos milhões de reais por um jogador que não sabe se vai dar certo no time. Então seria atirar dinheiro no ventilador ou na latrina. Jogar bosta no ventilador, galera. Sinceramente, tem jogadores mais baratos e da mesma potência que Ganso. Só pesquisar direito no mundo e achará jogador muito mais barato. Comprará 4, 5 jogadores da mesma posição pelo mesmo preço que está sendo a cláusula de rescisão do brasileiro. Mas eu com certeza adoraria ver o Paulo Henrique Ganso na Internazionale de Milano. E acho que daria muito certo, porque é um jogador que tem a característica de velocidade, sabe driblar, sabe cruzar, sabe dar passes precisos e também sabe finalizar. Então é um meio atacante potente, seria bom para a Internazionale. É um jogador que faz a função do Sneijder, que é o verdadeiro meio atacante. Ele fica ali infiltrado entre os dois atacantes e é o cara do passe, é o homem de ligação, é o homem que está sempre esperto para dar passes, cruzar na área se preciso, infiltrar, chutar. Então ele tem todas essas qualidades para preencher a posição. Mas infelizmente a multa rescisória dele é um absurdo. É um valor irrealista. É um valor que não tem possibilidade de clube nenhum no mundo adquirir esse jogador. A Inter de Milão tem o dinheiro, mas não vai dar porque não sabe se o jogador vai se adaptar